Olá pessoal, vamos lá resolver a questão do CESP e SEBRASP, atualmente SEBRASP, antigamente CESP, né? Técnico da Polícia Rodoviária Federal 2012 superior. Ele diz o seguinte: uma unidade policial com 12 agentes vai preparar equipes de educação para o trânsito para, no período carnavalesco, conscientizar motoristas de que atitudes imprudentes como desrespeito à sinalização, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e a condução de veículo por indivíduo alcoolizado tem um potencial ofensivo tão perigoso quanto o de uma arma de fogo, beleza? O que ele está perguntando? Com base nessas informações, existem 12 fatorial sobre 3 fatorial elevado à quarta maneiras de se montar 4 equipes, cada uma delas com 3 agentes, ok? Do que se trata? É um exercício de análise combinatória. Nós estamos falando sobre a combinação. Como é que eu sei que é combinação? A combinação, você tem que observar o seguinte: a ordem que você vai montar as equipes, né, é significativa ou não? A ordem com qual, né, eu monto cada uma das equipes vai ser significativa ou não? Eu vou montar nessas condições. Não é isso? Então, montar 4 equipes, cada uma com 3 agentes. Se eu mudar a ordem desses mesmos 3 agentes, por exemplo, o ABC, e montar uma equipe como sendo BAC, essa equipe é a mesma? É, professor. Então, o que nós temos aqui? Uma combinação. Qual o grau de dificuldade dela? Mediano, porque eu tenho que prestar atenção nessa montagem que ele está fazendo, ok? É do tipo operacional e nós temos que lembrar duas coisas: o que é o fatorial e qual é a fórmula, a definição para calcular a combinação. Lembrando que quem usa a fórmula precisa do fatorial para isso, ok? Vamos ver então a nossa resolução. O que ele quer montar no caso, né? Ele quer montar equipes, tá certo? Com 3 agentes. E como eu falei para você, isso é importante, né? Não tem hierarquia, não tem chefe. Então, os 3 que eu vou montar, né? Se eu inverter a ordem desses 3, continua sendo o mesmo grupo. Isso caracteriza a combinação. Então, se eu montar a equipe com os agentes ABC, né? E montar a equipe BAC, o que vai acontecer? Esse grupo aqui, no caso, né, vai ser igual a esse grupo. Na realidade, nós não temos um terno ordenado, nós temos conjuntos. Isso é o que caracteriza, né, a combinação. No caso, eu não tenho grupamentos ordenados. Na realidade, eu tenho conjuntos. Então, a ordem dos elementos não é importante, significa que nós estamos trabalhando com a combinação, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com a combinação. Então, nós temos lá, eu coloquei para você, a formulinha, combinação de N elementos tomados PAP. Então, o tamanho do grupo, no caso, o nosso P inicial, vai ser sempre 3. E o N, professor? O N é o que eu tenho disponível para formar o grupo. Inicialmente, nós temos quanto lá no caso? 12 agentes, né? Então, inicialmente, agentes. E nós temos que formar grupos de quanto? Grupos de 3. Deu para perceber a ideia? Nós começamos com 12. O primeiro grupo, eu vou ter 12 disponível para escolher 3. E o próximo grupo, professor? Eu já não vou ter mais 12. Eu passo a ter 9 para escolher 3. E no próximo? Eu não tenho mais 9. Eu tenho 6 para escolher 3. E no próximo? No próximo eu tenho 3 para escolher 3. Então, na medida que eu vou escolhendo, vai diminuindo, né, a quantidade de elementos disponíveis que nós temos aí, tá certo? Então, eu vou criar aqui, no caso, o primeiro grupo. O que eu tenho no primeiro grupo? Eu tenho uma combinação de 12 para escolher quantos? 3, tá certo? Então, isso daqui é possível. E isso é importante. Então, eu vou ter que montar um segundo grupo, E. A diferença entre o E e o OU. O OU seria mais o OU aditivo. O E seria o princípio multiplicativo. Então, olha só no caso. O próximo grupo, eu terei, né, uma combinação e o nosso segundo grupo.